Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que a paz esteja com todos. Mais uma vez, nós vamos compartilharmos juntos da palavra poderosa, da palavra fiel do nosso Deus, né? Se você já é inscrito nesse canal, eu convido a você, sempre eu tenho falado isso, né? Para você compartilhar, né, os seus grupos, tá bom? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom e venha indicá-lo para mais pessoas, né? Se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever, deixe o seu like, né? Ative o sininho para que quando tiver novos vídeos o YouTube venha te notificar, mandar para você notificações, tá bom? Mas eu quero deixar para você já a palavra e hoje nós vamos falar sobre, o título da mensagem é esse, né? Não siga Jesus de longe. É uma palavra que eu preguei, né, esses dias, num culto que eu fiz, né, numa reunião que eu fiz. E o Espírito Santo me deu essa mensagem. Por quê? O que é seguir Jesus de longe? Infelizmente, meu amigo e minha amiga, existem pessoas que elas estão na igreja, elas fazem parte de uma igreja, né? Elas pertencem a uma igreja, mas infelizmente não passa disso, né? Seguir Jesus de longe é aquela pessoa que ela não sai da igreja, mas também ela não sai do mundo. Como assim? A pessoa ela é meio a meio, né? Ao mesmo tempo que ela está na igreja, ao mesmo tempo ela está no mundo, né? É uma pessoa que não se decide. E eu falei no culto, né? É aquela pessoa que fica paquerando Jesus, né? É aquela pessoa que gosta de participar das reuniões, é aquela pessoa que gosta dos louvores, gosta de ouvir a palavra, é aquela pessoa que gosta de estar junto com os irmãos, né? Em comunhão, mas não passa disso, né? A pessoa vive uma vida religiosa, né? É aquela pessoa que é uma pessoa fervorosa na igreja. Mas quando ela está diante das pessoas lá fora, quando ela está diante dos incrédulos, daqueles que não são cristãos ainda, né, ela se envergonha de Jesus. Ela não assume um compromisso com Deus de verdade. Seguir Jesus de longe é aquela pessoa que, quando o pregador é usado por Deus para falar de batismo, para falar de arrependimento, o que acontece? A pessoa se esquiva disso. Ela sai fora do assunto. É que nem o namorado, né? Que ele gosta da namorada, sai com a namorada, ele passeia com a namorada, mas quando a namorada fala de algo mais sério, né, ele até muda, vamos assim dizer, de assunto, né? E isso já faz 10 anos, já faz 15 anos, né? Tem namorado que ele quer desfrutar do fruto do casamento, que ele quer ter o que o casamento tem, ele quer manter relações sexuais com a namorada, quer dormir junto com a namorada, mas não quer casar, né?
ele não se assume. E quando a namorada fala em casamento, ele sai fora, até fica brabo. Ou vice-versa, né? Ao contrário também, às vezes o namorado que é casal, o rapaz quer assumir, vamos assim dizer, um compromisso mais sério, aí ele foge do assunto. E tem pessoas, meu amigo e minha amiga, que com Jesus faz a mesma coisa. A pessoa ela quer ser abençoada, a pessoa ela quer ter o melhor de Deus, a pessoa quer ser curada da doença, a pessoa ela quer ter uma vida abundante prometida em João 10, versículo 11, mas ela não quer nada com Jesus. Ela quer continuar paquerando Jesus. Ao mesmo tempo que ela quer estar na igreja, participando das coisas da igreja, ela quer estar no mundo. E quando as pessoas lá fora questionam ela se ela é crente, o que ela faz? Ela foge do assunto. Ela simplesmente fala, não, eu não sou crente não, eu sou frequentador da igreja, eu vou na igreja, mas eu não sou crente. E eu estou falando de pessoas que já têm 10 anos, e já têm 15 anos, e está nesse mesmo jeito. O rapaz fala assim, não, mas eu fui na igreja para acompanhar minha esposa, mas eu não sou crente não. Aí ao mesmo tempo que ele quer estar na igreja, ele quer participar das coisas do mundo. Não quer abandonar as velhas amizades que estão levando para o caminho errado. Os amigos chamam para o bar, chamam para o caminho errado, chamam para fazer coisa errada, ele vai, né? No sábado ele está lá na rodinha de amigos, bebendo, fazendo coisa errada. Aí no domingo ele está lá louvando a Deus. Infelizmente até participa da Santa Ceia, indignamente, claro. Não sabe o risco que corre, porque o apóstolo Paulo diz que aquele que come e bebe indignamente, come para a própria condenação, né? E por isso que a Bíblia até fala que há muitos fracos e doentes. Tem muita gente aí que está doente, não é porque o diabo entrou, não é porque ela está participando da Santa Ceia indignamente, né? Ela quer usar uma máscara de alguém que ela não é. E é triste isso, né? Tem muita gente assim, que ela não se assume em Deus. Ela tem medo das perseguições, ela tem medo do que as pessoas vão falar dela. Ela fala assim, mas se eu falar que eu sou crente, as pessoas vão zombar de mim, as pessoas vão me criticar. Às vezes ela até esconde que ela é crente, né? Quando alguém vê ela na rua e ela passa perto da igreja e alguém que ela não é crente vê ela foge, ela muda de endereço, ela vai para outro lugar, ela desvia da igreja, do caminho da igreja. E é triste isso, porque a Bíblia diz, meu amigo e minha amiga, a Bíblia diz em Mateus 10, 32 e 33, Jesus disse isso. Mateus 10, versículo 32 e 33, diz assim, ele diz que aquele que confessar o nome dele diante dos homens, ele vai confessar diante do Pai que está no céu. Mas aquele que o negar, ele vai negar diante do Pai que está no céu. Jesus está falando isso que dia? No dia do juízo. No dia do grande dia da prestação de conta. Que todos vão estar diante dele, querendo ou não. Uns vão ser para condenação, outros vão, já estão salvos. Então, Jesus ele diz que aquele que o confessar diante dos homens, ele vai confessar diante de Deus. Mas aquele que o negar, ele também vai negar. Ou seja, covarde não entra no céu. Não adianta nada, às vezes, a pessoa ter tantos anos de igreja, ter uma carteirinha de membro da igreja, porque tem gente que é assim, né?
ela bate no peito que é crente, ela bate no peito que é cristã, mas diante dos irmãos da igreja, mas lá fora ela esconde. Ou seja, ela está correndo da presença de Deus. Ela tem medo da zombaria, da chacota, das perseguições. Jesus chama esse tipo de pessoa de covarde. Né? E tem muita gente assim, que não se assume, gosta da igreja, na igreja às vezes ora, se derrama na presença de Deus, fala que ama Jesus, fala que deseja estar com Jesus, mas é tudo fingimento, porque a pessoa não se assume. É que nem o namorado que ama, que diz que ama a namorada e não quer casar, não quer assumir um compromisso mais sério, não quer subir o próximo degrau. Aí fica difícil, né? E tem muita gente assim, que não se assume. Ou seja, ela está seguindo Jesus de longe. Foi o que aconteceu com o Pedro, né? Lá em Mateus capítulo 10, versículo... Perdão, nós lemos o 10, nós vemos o 10 agora, né? Nós vimos agora o Mateus 10, versículo 32 e 33. Mas lá em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, versículo 58, o que aconteceu aqui? Jesus ele já estava preso. Não, perdão, Jesus ele iria ser julgado, não estava preso ainda, né? Deixa eu tomar um gole d'água. Jesus ele iria ser julgado. Ele foi preso. Os discípulos, todo mundo foi embora, fugiram. Tirando o João, que ficou com Jesus até o fim, nos pés da cruz. Mas os discípulos fugiram. Jesus estava prestes a ser julgado, ele foi preso. E o que aconteceu? O Pedro, ele não fugiu. Ele ficou observando de que maneira? De longe. Por quê? Porque o Pedro tinha medo também de passar pelas mesmas coisas que Jesus iria passar. Então ele teve medo de se assumir como discípulo. Mas você sabe o que eu acho engraçado, meu amigo e minha amiga? Perdão. Que o mesmo Pedro que estava observando Jesus de longe, foi o mesmo Pedro que outrora bateu no peito dizendo para Jesus: não, Senhor, eu nunca vou te negar. Ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Foi o mesmo Pedro. O mesmo Pedro que agora estava observando Jesus de longe. Já pensou? E tem muito crente assim. Tem muito crente que ele bate no peito para as pessoas da igreja, não é lá fora não, da igreja. Porque lá fora ele não se assume, ele foge do assunto. Quando alguém questiona que ele é crente. Aconteceu igual com quem? Com Pedro, né? Porque se você quiser acompanhar a história inteira, eles começaram a questionar o Pedro. Falaram, mas você é um deles. O jeito que você fala é igual o jeito deles. O seu jeito de vestir, o seu jeito de andar. E a Bíblia diz que 3 vezes o Pedro negou que não o conhecia. E eu estou falando do mesmo Pedro que outrora falou para Jesus: Senhor, eu nunca vou te negar. Tem muito crente assim, que na igreja ele é o irmão, ele é o santo, ele é a irmã santa. Mas diante das pessoas lá fora, não, eu não sou crente não. Eu vou na igreja uma vez ou outra, mas eu não sou crente não. Ele não se assume. É o que aconteceu com Pedro, né? A Bíblia diz assim, ó. Mateus 26, 58, diz assim, ó. Diz assim: e Pedro o seguia de longe, no pátio do sumo sacerdote, e assentou-se entre os criados, para ver
o fim dessas coisas. Ou seja, o Pedro sentou entre os criados para ver como iria acabar, aonde iria dar aquilo. Mas o que ele fez? Ele sentou entre os criados. A Bíblia diz que até tem em um dos evangelhos, fala que ele, né, se assentou-se junto com os criados, se aquecendo com o fogo deles. Ou seja, a pessoa que não assume Jesus é assim. Ao mesmo tempo que ela está com Jesus, ela quer estar com as pessoas lá fora, que faz coisa errada. Ao mesmo tempo que ela está louvando a Deus na igreja, mas também ela está louvando o diabo no boteco, no caminho errado, nas coisas erradas. A Bíblia chama esse tipo de pessoa em Apocalipse, chama esse tipo de pessoa de morno. E a Bíblia diz que o crente morno, Jesus, ele faz o quê? Vomita. Ou seja, o nosso organismo, ele só rejeita, a gente só vomita, com perdão da palavra, a gente só põe para fora aquilo que o nosso organismo rejeita. Então, se a Bíblia diz em Apocalipse que os mornos, ele está a ponto de vomitar, significa que ele vai rejeitar. Ou seja, Jesus, ele não se agrada de pessoas meio termo. Ou a pessoa se assume que é de Deus, ou ela vai para o caminho errado de uma vez. É o que a Bíblia diz. Quem dera fosses quente ou frio, né? Então tem gente assim. Voltando aqui no Pedro, tem gente que está fazendo igual ao Pedro. Ele tem medo de se assumir em Jesus. Ele não sai da igreja, mas ele também não sai do mundo. É? Meu amigo e minha amiga, medita nessa palavra. Eu falei no culto que eu fiz sexta-feira passada. Jesus não vai vir buscar namorada, paquera. Jesus vai vir buscar noiva. Quem que é a noiva? A igreja. Aquela que saiu do mundo, se assumiu um compromisso verdadeiramente com Jesus. Jesus não vai vir buscar paquera e nem namorada, e nem ficante. Jesus vai vir buscar a noiva, aquela que verdadeiramente assumiu um compromisso com ele. Tá certo? Né? Não faça como o Nicodemos também, só para a gente encerrar essa meditação. João capítulo 3, versículo 1 e 2, a Bíblia fala de um homem chamado Nicodemos também, que era um fariseu, era um homem de status, era um homem de fama, era um homem conhecido, era um homem que conhecia Jesus também, sabia quem Jesus era, né? Mas a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus em que horário? Ele foi ter com Jesus à noite. Por que à noite? Para que ninguém o visse, para que ninguém ficasse sabendo que ele estava com quem? Com Jesus. Ou seja, o Nicodemos, ele teve medo de assumir Jesus na vida dele. Por ele ser um fariseu, uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida. Ou seja, ele teve medo das consequências. E tem muita gente assim. Então, meu amigo e minha amiga, medite nessa palavra. Não siga Jesus de longe. Assuma um compromisso com ele verdadeiramente. Se você ainda não é batizado nas águas, e já faz muito tempo que você está na igreja, você está esperando o quê para se batizar? Se você ainda não é casado e está na igreja já faz tempo e vive amasiadamente, você está esperando o quê para se casar? Né? Mas eu tô falando assim, daquele que quer casar o crente, tá? Porque às vezes o marido não é crente e não quer casar. A mulher é crente, quer casar e o marido não. É diferente. Mas eu estou dizendo aquele casal que é crente e vive ainda no caminho errado, amasiado. A Bíblia chama isso de fornicação. Então até quando, meu amigo e minha amiga, você vai ficar paquerando Jesus? Você não vai se assumir em Deus. Tá bom?
Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim me permitir.